por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 21. Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar contando para vocês como é que a igreja de Éfeso surgiu. Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Depois de fazer uma viagem na província da Galácia, depois de fazer outra viagem na província da Macedônia e da Acaia, agora Paulo se concentra na Ásia, e se concentra na capital da Ásia, a cidade de Éfeso. Éfeso era uma das mais importantes cidades do mundo naquele tempo, uma cidade com mais de 300 mil habitantes. Éfeso era uma cidade marcada por idolatria. Éfeso hospedava o templo da grande deusa Diana, a deusa dos Efésios. O templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os nichos do templo, miniaturas do templo, era o principal produto de souvenir vendido aos turistas que chegavam todos os dias naquela cidade. Não bastasse isso, aquela cidade era marcada fortemente pela feitiçaria, pelo ocultismo. E Paulo chega ali, prega o Evangelho, e experimenta, irmãos, o que nós tanto desejamos hoje, um grande reavivamento espiritual. Não há qualquer possibilidade de explicar o que Deus fez em Éfeso, por intermédio do apóstolo Paulo, a não ser um grande avivamento. Para vocês terem uma ideia, em 3 anos que Paulo ali ficou, a idolatria da cidade entrou em colapso, a feitiçaria entrou em bancarrota, as pessoas convertidas largavam a feitiçaria e queimavam os seus livros de magia em praça pública. A palavra de Deus prevaleceu naquela cidade, bendito seja Deus. E igrejas foram plantadas por toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. Aí Paulo sai dessa cidade para levar uma oferta aos pobres da Judéia, porque no governo de Cláudio, 41 a 54, da nossa era cristã, houve uma grande fome no mundo, os judeus foram expulsos de Roma, e Paulo então faz uma grande campanha, uma grande coleta entre as igrejas gentílicas para socorrer os irmãos da Judéia. E agora Paulo, depois de recolher todas essas ofertas, está levando esta oferta para a igreja da Judéia. E quando ele chega na Judéia, ele é preso, ele é transportado para Cesareia Marítima e fica 2 anos preso, sob acusação dos judeus. Ele opta por ser julgado em Roma, porque tramavam para matá-lo, e ele chega em Roma preso e algemado, e é desta prisão de Roma que ele escreve esta carta. E esta carta é a carta da igreja, é a carta eclesiológica mais robusta que Paulo escreveu sobre esta doutrina bendita. No capítulo 1 desta carta, Paulo vai mostrar que a nossa salvação é uma obra de Deus. Deus o Pai nos escolheu, Deus o Filho morreu por nós na cruz, e Deus o Espírito Santo aplica a redenção no nosso coração. E eu queria que você retrocedesse comigo ao capítulo 1, por gentileza,
para nós entendermos qual é esse ministério do Espírito Santo na nossa vida. Versículo 13 e 14, ele diz assim: em quem também, está falando de Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos ficar aqui no verso de número 13. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo, e nós não podemos exagerar sobre a importância do Espírito Santo. Se não for a obra do Espírito Santo, nem você nem eu estaríamos aqui. Se não fosse a obra do Espírito Santo, não haveria nenhum salvo sequer na história. É o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo quem arranca de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. É o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. É o Espírito Santo que nos foi dado como penhor, como garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo quem nos dá dons espirituais. É o Espírito Santo que age em nós e produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito Santo quem nos capacita com poder para vivermos uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui nesse texto, ele está dizendo o seguinte: quando você escuta o Evangelho, a palavra de Deus, e você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e sela você, carimba você, marca você, tornando você propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto dessa ideia do selo, porque é um símbolo, um emblema popular, conhecido de todos nós, não é verdade? O que esse emblema significa? Primeiro, significa que quando você sela algo, você está dizendo: isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém mexe. Por isso que a Bíblia diz que quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o selo, sabe o que significa? Significa que você é uma obra genuína de Deus. Quando você põe um selo, você está dizendo: isso aqui tem qualidade. Você vai no supermercado e procura um produto com selo de qualidade. Você é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Não tem mistura, não é coisa híbrida, misturada. Não. O que foi feito em você é obra de Deus, não é autossugestionamento. Você não é um crente porque um dia você estava pensando, refletindo, cogitando, filosofando, e aí você descobriu que é maravilhoso ser crente. Então eu resolvo ser crente. Não, o que aconteceu em você é obra do Espírito Santo. Mas em terceiro lugar, o selo, amados, significa que o que foi feito em você é algo inviolável. Inviolável. E aí o Espírito Santo trabalha aquilo que nós chamamos de segurança da salvação. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Segurança da salvação, certeza da vida eterna. Aí diz no versículo 14 do capítulo 1 assim: o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E essa palavra penhor é outra palavra muito conhecida nossa, né? Muito uma palavra comercial e também uma palavra relacional. O penhor era naquela época conhecido como um anel de noivado. O noivado naquela época era muito mais solene do que é hoje. O noivado era feito diante de testemunhas. O noivado era uma espécie de casamento. Só não acontecia ainda a conjunção carnal, a intimidade do casal. Cada um continuava na casa de pai e mãe, mas estavam legalmente comprometidos. Como Deus não é homem para mentir,
como Deus não faz um compromisso sem cumpri-lo, como Deus não faz um pacto e uma aliança e quebra este pacto, essa aliança, quando você ouviu o Evangelho e foi convertido, o Espírito Santo foi dado para você como uma garantia, solene, segura, inquebrantável. Deus diz o seguinte: o que eu comecei a fazer em você, eu vou completar até o dia de Cristo Jesus. Eu não vou desistir de você, eu não vou abrir mão de você, eu não vou largar você no meio do caminho, eu não vou começar a fazer uma obra e largar para lá. O grande escultor Miguel Ângelo, que fez obras tão magníficas, as mais conhecidas, Moisés e Pietà, ele começou cerca de 32 obras, só completou 14. Deus não é assim. Deus não começa um projeto e larga para lá. Deus não faz rascunhos nos seus projetos. O que Deus começa, Deus termina. Então a primeira obra do Espírito Santo na minha e na sua vida é a obra da segurança da nossa salvação. Agora olha comigo por favor, capítulo 3, por gentileza, versículo 16 e 17, capítulo 3, 16 e 17, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Irmãos amados, agora é uma outra área da ação do Espírito Santo, que é revestimento de poder. Eu preciso de poder, sou muito fraco, tenho fraquezas físicas, tenho fraquezas emocionais, tenho fraquezas morais, tenho fraquezas espirituais. Se o Senhor me deixar rendido à minha própria sorte, eu pereço. E você também. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo nos é dado para nos revestir de poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, antes de ir para o céu, disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem nunca pode ser alterada. Então o Espírito Santo nos foi dado, irmãos, para nos dar poder. Poder para viver, poder para morrer, poder para perdoar, poder para pregar, poder para abrir os olhos e ver o mundo como campo que precisa ser alcançado. Agora notem, por favor, o que está escrito. Esse poder é para nos fortalecer, para que sejais fortalecidos com poder. Fortalecidos. Agora, como assim? Ele responde: mediante o seu Espírito. Onde? No homem interior. Então note que esse poder não é uma coisa assim espetaculosa, sensacionalista. Não, esse poder é aqui dentro de você, é no seu interior, que transborda nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações, na sua dinâmica de vida, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua convivência, lá nos seus relacionamentos. Mas chama atenção porque aqui tem uma expressão que precisa ser compreendida. Como é que eu posso saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Qual é a evidência disso? Esse texto responde assim: e assim habite Cristo no vosso coração, e assim, fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu chamo a sua atenção para essa palavra habite, porque você está cheio do Espírito Santo quando Cristo habita no seu coração pela fé. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é se Cristo é o dono, é o Senhor da vida dela, se ela é governada por Cristo. Eu gosto, pastor Arival, de um livro de J.I. Packer, Na Dinâmica do Espírito, um dos melhores livros que eu já li. Se você não leu, vale a pena ler esse livro, Na Dinâmica do Espírito, de J.I. Packer. E ele diz o seguinte, que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Você anda por São Paulo à noite,
De vez em quando você vê algum monumento, algum prédio significativo e uma luz incidindo. Um dia está azul, outro dia está amarela, outro dia está verde, mas você não vê aquela luz está escondida. O holofote está lá escondido, mas aquela luz projeta sobre o monumento, sobre o edifício. O que importa é mostrar o edifício. O ministério do Espírito Santo não é mostrar a si mesmo, o ministério do Espírito Santo é mostrar Jesus. Ele aponta para Jesus, ele glorifica Jesus, ele exalta Jesus. Quando é que você sabe que você está cheio do Espírito Santo? É quando Jesus está plenamente habitando no seu coração pela fé. Agora, a palavra habitar, ela é muito curiosa, porque há duas palavras no grego para habitar. A palavra grega é katoikel e a palavra grega paroikel, são parecidas, katoikel, paroikel. Katoikel é habitar de forma temporária. É um hóspede que chega num hotel para passar uma noite, ou 2 dias, uma semana, mas ali não é a sua casa, ali não é a sua residência, ali ele não vai permanecer, ali ele não é o dono, ali ele não pode fazer reformas, ali ele não pode fazer mudanças, ali ele está apenas usufruindo aquele espaço por um tempo, mas ele vai embora, ele não tem compromisso com aquele local. A outra palavra, a palavra paroikel, é habitar permanente. Você é o dono da casa, você mora nessa casa, você vive nessa casa, você é o dono dessa casa, você pode fazer reformas nessa casa, você pode fazer o que Neemias fez com os móveis de Tobias, jogar os móveis de Tobias fora dessa casa. Aquilo que não agrada a você, você descarta dessa casa, aquilo que é necessário você traz para essa casa. A casa é sua, ela é sua residência permanente. É exatamente a palavra que aparece aqui. Sabe quando você sabe que está cheio do Espírito Santo? É quando você entrega todas as chaves da casa da sua vida, do seu coração, para Jesus e diz assim: o Senhor é o dono, o Senhor pode fazer a mudança que o Senhor quiser, o Senhor manda nessa casa, essa casa que é o meu coração, que é a minha vida. Mas agora, vá comigo, por gentileza, para o capítulo 4, verso 30, porque é uma outra fala de Paulo sobre o Espírito Santo. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o contexto aqui, meus irmãos, de não entristecer o Espírito Santo, ele começa lá no 25, é deixar a mentira, é falar a verdade, é tomar conta do coração para que você não se ire descontroladamente, que você não dê lugar ao diabo, você não furtar, você trabalhar, não sair da sua boca a palavra torpe, mas só que for digna e pronta para edificação. É você alargar a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, essas coisas todas que estão ao redor do versículo 30, entristece o Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo habita em você? Me permita explicar isso melhor. Quando você entrou nesse local aqui, esse local aqui nós chamamos de templo, de santuário. Há coisas que aqui você não faz. Aqui não é um campo de futebol, aqui não é um teatro, aqui não é uma praia, aqui não é um shopping center. Aqui você toma cuidado com os seus gestos, com as suas palavras, porque você respeita esse lugar, e deve respeitar mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Sabe qual é o templo que Deus habita? É a sua vida, é o seu corpo, é o seu coração. Só que quando a Bíblia diz que o seu corpo é o santuário do Espírito, a palavra grega não é santuário, porque a ideia é do templo judaico. E você sabe que o templo judaico tinha o lugar, o pátio dos gentios, tinha o lugar santo e tinha o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, onde a glória de Deus, a Shekinah de Deus descia.
A palavra lá que diz que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo, significa que o seu corpo é o santo dos santos, onde a glória de Deus habita. E se o Espírito Santo, que é uma pessoa, a pessoa divina, habita dentro de você, dentro de mim, eu não posso viver de tal maneira incoerente com a ação do Espírito Santo, porque se fizer isso, ele se entristecerá. Seria muita deselegância você receber um hóspede na sua casa e tratá-lo mal. Só que o Espírito Santo não é hóspede, ele é o dono da casa. E nós não poderíamos afrontá-lo com a nossa vida. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo da promessa. Mas agora vamos ao texto lido, capítulo 5, versos 18 a 21, porque aqui agora tem uma ordem expressa de Paulo. No versículo 18 ele tem duas ordens muito claras: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos queridos, convenhamos aqui, nós todos temos clara convicção de que não combina um crente bêbado, um crente embriagado. Qualquer de nós, em qualquer lugar, em qualquer tempo, diríamos: não está certo, reprovaríamos isso. Porém, nós não temos o mesmo senso de equilíbrio para dizer que a desobediência a outra ordem não tem, parece para nós, a mesma percepção. Quem de nós diz o seguinte: está errado um crente não ser cheio do Espírito Santo? Porque se é pecado estar bêbado e embriagado, é pecado não estar cheio do Espírito Santo. Tem uma ordem negativa e tem uma ordem positiva. A ordem negativa é: não vos embriagueis com vinho. A ordem positiva é: mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, eu sou um crente maravilhoso, eu nunca me embebedei, eu nunca me embriaguei. A pergunta é: e você está cheio do Espírito Santo? Notem vocês que nesse texto existe uma comparação superficial e existe um contraste profundo. Qual que é a comparação superficial? É que tanto uma pessoa embriagada quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está sob controle de algo ou de alguém. Uma pessoa bêbada está sob o controle do álcool, ela vai falar coisa que não deve falar, ela vai agir de maneira que não deve agir, ela vai ter um comportamento que não é adequado, ela vai ter situações que não é natural dela, porque ela está sob o efeito do álcool. O álcool é um ladrão de cérebros, é o principal responsável por crimes passionais, por acidentes de trânsito, por destruição de famílias. Porque a pessoa que ela está bêbada, embriagada, ela está não no domínio dela, no controle dela, no domínio próprio, mas sob o efeito do álcool. Agora, se uma pessoa está sob o efeito do álcool, tem esse comportamento esquisito, se ela está sob o efeito do Espírito Santo, isso vai refletir no que ela fala, no que ela faz, no que ela age, no que ela reage. Qual é o contraste profundo? Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de todo o coração ao Senhor. Ou seja, quando uma pessoa está embriagada, ela vai levar essa pessoa, o álcool vai levar essa pessoa a uma vida dissoluta, vergonha, opróbrio, destruição. Eu tinha um amigo querido que tinha um problema seríssimo de alcoolismo e tinha recaídas muito tristes, e às vezes a esposa dava falta dele e ele ficava uma semana sumido. Ela ia procurá-lo e às vezes achava nos lugares mais escondidos da cidade, dentro de um boteco mais sujo da rua, caído, bêbado, e tinha que carregá-lo para casa, sujo, cheio de vômito, para dar um banho, para se recuperar. Produz dissolução, tristeza, dor, vergonha.
Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. Mas eu não estou falando dos botecos da vida. Há poucos dias uma mulher me procurou e disse: pastor Hernandes, o senhor precisa falar sobre a confraria do vinho, das rodas da elite mais rica, dos apartamentos mais caros, daqueles que têm muito dinheiro e gastam 10 mil reais numa garrafa de vinho, e se alienam do casamento, e se afastam dos filhos, e jogam a família num pântano de solidão e desespero, casamentos acabando, filhos deixados de lado. E Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Mas agora ele vai falar do efeito então de uma vida cheia do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E quais são as evidências que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Vejamos aqui no texto. Olhe comigo o verso 19. Ele diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, vamos pegar o primeiro ponto: falando entre vós com salmos. Grife a expressão entre vós, porque a expressão entre vós está dizendo que quando você está cheio do Espírito Santo, isso vai refletir na sua comunicação horizontal entre vós. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é doce no falar, tem graça na sua voz, tem edificação nas suas palavras, tem polidez no seu trato, tem sabedoria na sua voz. Não combina uma pessoa cheia do Espírito Santo com palavrões, com palavras torpes, com palavras duras, com palavras cáusticas, com palavras ácidas, tóxicas. Amados irmãos, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. Aliás, quando você avança em Efésios, já começa a falar de família, como a esposa deve ser submissa a seu próprio marido, como o marido deve amar a sua própria esposa, como Cristo amou a igreja, como os filhos devem honrar e obedecer aos pais, e como os pais não devem tratar os filhos com amargura, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tudo isso só é possível, meus irmãos, se tivermos plenitude do Espírito Santo. A comunicação muda, os relacionamentos mudam, a nossa casa vai ser de fato um ambiente saudável para nós nos relacionarmos em amor e harmonia, falando entre vós. Segundo lugar, veja ainda o versículo 19, quando ele diz assim, preste atenção: entoando e louvando de coração ao Senhor. Agora grife a expressão ao Senhor. Sai da horizontalidade da relação para a verticalidade da relação. Quando você está cheio do Espírito Santo, em vez de ter amargura, em vez de ter murmuração, em vez de ter uma vida assim de ingratidão a Deus, você quer é adorar a Deus, é exaltar a Deus de todo o seu coração. Seu culto muda. E eu não estou falando aqui do culto coletivo, congregacional. Eu estou falando daquele culto que você presta ao seu Deus lá dentro do seu quarto, com a porta trancada, sem holofotes, sem plateia. É quando na sua alma há uma sede de comunhão com Deus, quando no seu coração você tem fome de Deus. Nós com muita alegria vimos o que aconteceu no dia 8 de fevereiro, na Universidade de Asbury, em Kentucky. Eu tive a bênção, pastor Ivaldo, de falar com alguns colegas que ali estiveram. Eu tive 3 pastores amigos meus que lá estiveram: pastor Samuel Vitalino, pastor Valdir Reis, pastor Elias Medeiros. Os 3 pastores presbiterianos, homens de Deus que tenho respeito por eles. E o que eles me testificaram, que me marcou muito, não foi nem o que estava acontecendo lá dentro da capela, mas é o que estava acontecendo
fora da capela. Uma cidade de 8 mil habitantes, plantada no coração de várias fazendas, e caravanas da América toda indo para lá, gente de outros países indo para lá, temperatura abaixo de 0 graus, às vezes 4 graus negativos, filas quilométricas, demorando-se às vezes de 3 a 7 horas na fila para entrar na capela, ninguém murmurando, ninguém reclamando, um senso da presença de Deus, uma alegria indizível e cheia de glória tomando conta das pessoas. Esse sentimento, meus amados irmãos, de adoração, de todo o coração, louvando ao Senhor. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Hoje, pastor, fiquei tão feliz, eu estou no aeroporto de Vitória, vindo para cá, e aí um casal vem, me dá um abraço, e disse: pastor Hernandes, me permita compartilhar o que Deus está fazendo? Eu falei: por favor, me conte. Ele diz: domingo agora, aliás, na semana do carnaval, sexta-feira, a igreja não fez retiro, reuniu-se no templo, e na sexta-feira à noite eles começaram a reunião de oração, e a reunião não terminou até hoje, ele foi para casa, ele tocava um instrumento, tocava violão na hora do louvor, e quando eu chego em casa, já tarde da noite, eu ficou sabendo que a reunião continuava na igreja, e ele tomou um banho e voltou para a igreja. Eu falei: eu estou pesaroso porque eu tinha uma viagem, estou saindo de viagem para minha esposa, para fora do Brasil, e eu gostaria de estar lá, porque a reunião está lá até hoje. As pessoas não querem sair da presença de Deus, de coração louvando ao Senhor. Irmãos, quando o Espírito Santo vem, o culto é uma delícia, cantar ao Senhor é um deleite para a alma, o céu desce à terra, a alegria de Deus invade o coração, o culto não fica aquela coisa que você fica doido para terminar, porque você não aguenta mais, é uma coisa programada, rigorosamente programada, não pode passar um minuto que as pessoas se estressam. Oh, amados irmãos, nós precisamos do poder e da plenitude do Espírito Santo, para que Deus seja o amado da nossa alma, o prazer do nosso coração, o deleite da nossa vida. Sou grato a Deus porque esta igreja, por convocação do nosso pastor Arival, dia 12 agora, está planejando, louvado seja Deus, ter um tempo de oração, começando às 8 horas da manhã, indo até às 20 horas, e esse é o planejamento humano, mas se Deus quiser, passa a noite, passa a madrugada, passa a semana. Mas notem comigo uma terceira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, versículo de número 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dar graças em tudo não é simples e nem é fácil, nós não temos condições de fazer isso, a não ser que o Espírito Santo nos encha, nos revista e nos capacite. Mas esse senso de entender que Deus está no controle, que Deus é soberano, e ainda que a providência seja carrancuda, a face de Deus é sorridente sobre nós, e você começa a dar graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu não sei se você veio aqui hoje e tem motivos para dar graças a Deus, mas o simples fato de você e eu estarmos aqui é motivo solene e eloquente, porque a Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos, Ele quem nos dá vida, a respiração e tudo mais. É Deus quem dá vida, é Deus quem dá saúde, é Deus quem dá o pão, é Deus quem dá a veste, é Deus quem dá a casa, é Deus quem dá a família, é Deus quem dá os amigos, é Deus quem dá a igreja, é Deus quem dá a salvação. Tudo provém de Deus, e você deve ter um coração grato ao seu Deus. Mas finalmente, você quer saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Se embriaguez produz dissolução, a plenitude do Espírito Santo produz comunhão, produz adoração, produz gratidão, e em quarto lugar, produz, segundo o versículo 21, olha aí comigo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, produz uma vida de humildade e serviço. Não combina
crente cheio do Espírito Santo, de nariz empinado. Não combina. Onde tem soberba, o Espírito Santo não está presente. Onde tem altivez de coração, o Espírito Santo não está presente. Onde se olha o outro de tamanco alto, o Espírito Santo não está presente. O Espírito Santo nos leva até o Espírito de Cristo, que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde de coração. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos homens, mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus.